Olá, bem-vindo ao canal Developer Plus. Esta é a quinta parte do curso de React Native. Neste vídeo eu vou falar sobre styles. No vídeo passado eu falei sobre state e neste vídeo sobre styles. Styles é um recurso do React Native para você poder mudar a aparência do seu componente e, consequentemente, mudar a aparência e o layout do seu aplicativo na tela do celular, tá? E para fazer isso, você não precisa de nenhuma linguagem especial e de nenhuma sintaxe especial. Tudo que você precisa é JavaScript mesmo, tá? Tanto que para usar styles no React Native, ele se parece muito com CSS, que é usado na web com HTML. A diferença é a notação, tá? Deixa eu abrir uma janela aqui só para explicar melhor. No CSS, para mudar, por exemplo, a cor de fundo, você usa background color, tá? A diferença é que no React Native você usa a notação que se chama camel case, ou seja, o background color fica assim, background color. Essa é a notação camel case, ou seja, a primeira palavra ela começa com a letra minúscula e a segunda palavra e as próximas com letra maiúscula. Por isso que é chamada de camel case, né? Camel de camelo, a primeira letra minúscula e as próximas letras das palavras seguintes começam com maiúscula. Então essa é a diferença principal, tá? É a diferença principal. O resto é praticamente como o CSS, bem fácil de trabalhar. E a maioria dos componentes do React Native, os principais, eles aceitam uma prop chamada style para fazer isso, mudar a aparência do componente, tá bom? Então vamos lá para o código. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, mudando a aparência do componente text. Então vamos lá, vou criar a classe principal, export default class, e eu vou chamar essa classe, esse componente de styles app. Ele estende o componente, pronto. Todo componente no React Native tem que ter a função render, tá aí. E a função render tem que ter o return, onde ele vai voltar um JSX. Esse JSX é a estrutura que vai trazer a aparência e o layout do componente, que é o que vai refletir na aparência do aplicativo na tela do celular, tá bom? Então eu vou criar aqui um container que é o view. E aqui dentro eu vou criar o componente text. Pronto. E aqui dentro do text eu vou colocar um texto que é o vermelho. Tá, primeiro vamos rodar isso lá no emulador, ver o que aparece. Ele tem que aparecer o texto vermelho lá na tela do celular, tá? Pronto, apareceu aqui o texto vermelho, bem pequenininho aqui no canto, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um style bem aqui. Como eu tinha falado para você, tem uma prop chamada
Style. E aqui eu posso mudar a aparência desse componente texto. E aqui eu vou usar o Color para fazer isso. Eu vou colocar como Color Red, vermelho. Então, nesta linha de código eu estou apresentando o componente texto com o valor vermelho, texto vermelho. E o Style, eu estou atribuindo esse texto a cor vermelha, Color Red, tá? Eu salvei aqui, vamos rodar aqui no celular. Pronto, olha, ficou vermelho. E é basicamente isso, bem simples, bem fácil de trabalhar, tá? Agora uma coisa interessante, quando você faz um aplicativo muito grande, complexo, com várias telas aparecendo ali no seu celular, é mais fácil você criar um style sheet, que é uma folha de estilo, né, onde você pode criar vários estilos e usar isso em vários componentes de uma maneira mais organizada. Então, vamos fazer isso, tá? Eu vou criar aqui uma variável const, uma variável chamada styles. Eu vou criar um style sheet ponto create. E aqui dentro do style sheet eu vou definir vários estilos que eu vou utilizar aqui nesse aplicativo como exemplo. Bom, vou criar um chamado Big Blue. Bom, nesse estilo eu vou criar o color. Vou definir um color azul. Depois eu vou definir a espessura da fonte. Tá? Então eu coloco font weight. E o valor eu vou colocar bold, que significa negrito. Como é Big Blue, grande, eu vou colocar o tamanho da fonte como 50. Bom, tá bom. E agora eu vou criar um outro estilo aqui que chama Red. E aqui eu vou criar color como sendo red, vermelho. E o tamanho da fonte, vou colocar uma fonte menor, 30. Pronto, é isso aí. Agora uma coisa interessante, eu estou usando um componente novo aqui no meu projeto, que é o Style Sheet. Então eu preciso importar ele. Vou colocar aqui no import style. Tá, se eu não fizer isso, ele vai dar um exception. Ele vai dar um crash no aplicativo lá no celular. Tá? Ele não vai iniciar porque ele não vai entender que componente é esse se eu não fizer o import aqui. Tá? Bom, eu criei uma variável styles e dentro dela eu criei vários estilos, Big Blue e Red, cada um com as suas características. Tá? Bom, vamos usá-lo aqui no componente principal. Então aqui eu não vou usar um atributo direto, tá? Eu vou usar um dos estilos que eu criei lá em cima. E para isso é só chamar a variável styles. Vou colocar aqui styles. Ponto. Como o texto é vermelho, eu vou usar o estilo red, que está aqui, ó, que nós definimos aqui dentro da folha de estilos, tá bom? Bom, eu vou salvar isso e vamos ver o que vai aparecer aqui na tela do celular.
Pronto, apareceu o texto com a cor vermelha e a fonte aumentou. Por quê? Porque eu coloquei um atributo a mais de fonte, coloquei tamanho 30, então ele aumentou um pouco. Agora vamos incrementar, vamos colocar mais um componente texto aqui, só que agora meu texto vai ser azul. Consequentemente, vou ter que usar o outro estilo que eu defini lá em cima. O estilo que eu vou usar é o Big Blue. Vou salvar. Vamos lá, carregar de novo no emulador. Vamos ver o que vai aparecer. Pronto. Apareceu mais uma linha porque eu criei um componente a mais aqui de texto. Texto azul. E olha só, ele saiu azul conforme está definido aqui. Color Blue. Ele saiu mais espesso porque ele está em negrito, ó, fonte weight bold. E ele está maior porque a fonte é maior, é 50. É isso. E agora, para terminar, você pode fazer algo mais interessante ainda. Você pode criar um array de estilos. Ou seja, você pode usar mais de um estilo ao mesmo tempo. Tá? E o último estilo ele tem precedência maior. Então, vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui. Deixa eu copiar essa linha. Vamos colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó, azul, depois vermelho. Ou seja, eu vou usar dois estilos, primeiro o azul e depois o vermelho. Eu já tenho o estilo azul aqui, mas como eu vou usar um array de estilos, eu tenho que colocar colchetes, tá? Vou abrir um colchete aqui, fechar outro aqui. Já estou no Styles Big Blue, vou colocar mais um Styles, que é o Red. Bom, tá aí. Coloquei azul, texto azul, depois vermelho, porque eu estou usando o estilo Big Blue. E logo em seguida um estilo que é o Red. E esse Red ele vai ter uma precedência maior que o Blue. E eu vou te explicar isso já já. Vou salvar e vou mostrar como que está ali no emulador, tá? Olha que interessante. Primeiro ele vai aplicar o Styles Big Blue. Vamos dar uma olhada lá, o que é o Big Blue. A cor é azul, só que se a gente olhar, ele não está azul, ele está vermelho. Por quê? Porque primeiro ele aplica a cor azul, depois o próximo style é red, e aqui ele tem uma cor red, então ele substitui o azul pelo vermelho. Então o final da apresentação é vermelho. Por quê? Porque o vermelho ele está no final da lista de array. E como eu falei, o último estilo ele tem uma maior precedência que o anterior. Então o vermelho ele sobrepõe o azul, tá? Mesma coisa aqui, ó, Big Blue, a fonte é 50, é maior. Mas depois vem o Red. O Red, a fonte é 30, então a fonte diminuiu, tá bom? A única coisa que ele não sobrescreveu foi a espessura, olha, ele está negrito. Ele está negrito porque ele aplicou no Big Blue, que está aqui, ó, bold, negrito. No Red não tem espessura de fonte, então ele preserva o negrito, tá bom? Então para encerrar, vamos fazer ao contrário aqui. Eu vou colocar aqui, ó, vermelho, depois azul, ou seja, vamos inverter, tá? Então aqui a gente começa com red e termina com Big Blue. Salvar, vamos carregar no emulador. Vamos esperar aparecer aí. Está carregando. Pronto, olha. Vermelho, depois azul. E o resultado final é azul. Por quê? O azul,
ele tem maior precedência que o vermelho, porque o azul veio depois do vermelho, por isso que o resultado final é azul. Azul tem maior precedência, então a fonte maior 50 é o que predomina, tá bom? Então isso aí é um array de estilos. O último estilo tem precedência maior e ele sobrepõe o estilo anterior, tá bom? Então isso é styles. É assim que você muda a aparência do seu componente. Aqui a gente alterou a aparência do componente texto, mas você pode alterar a aparência de vários componentes aí no React Native. E a maioria dos componentes aceitam essa prop style. Tá? E é uma boa prática usar esse style sheet. Tá? Criar um padrão de estilos e usá-los ao longo da sua aplicação para manter uma coerência, manter uma mesma interface. Tá bom? Então é isso, essa é a aula de hoje. No próximo vídeo eu vou falar sobre tamanhos de componentes. Como você muda o layout aqui na tela do celular. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal. Tá? É sempre bom aprender e buscar conhecimento. Sempre ter a ideia de aprendizado contínuo, né? É o que o pessoal do Vale do Silício sempre aplica, sempre procurando aprender, buscando conhecimento, buscando informação. E para quem trabalha nessa área de tecnologia, de programação, sempre tem que buscar aprender e se especializar. E essa filosofia do canal aqui é sempre trazer coisa nova, tecnologias, cursos, dicas, exemplos, tutoriais. E se você também pensa assim, demonstra isso aí, curte aí o canal, compartilha para quem quiser aprender, para quem quiser seguir o canal, inscreva-se, tá bom? Então, obrigado por hoje só, até o próximo vídeo e tchau!